Se é ao vivo é. Oi, Ivan, eu acho que sim, porque já tem Cara, 13 pessoas com a eu acho que é gente. ao vivo aqui já, hein? Vamos ver se é os colegas da Protempla que eu falei que ia fazer chamada, Ivan. Saí da estação falando que ia fazer chamada. Quem não tivesse aqui, amanhã podia passar a RH. E eu tô no campo aqui e em Campo Verde, com as canelas molhadas aqui, Alana, de avaliar a soja. Aqui Esporo fez de sol fundo hoje. necrotrófico e biotrófico. Qual que você quer aqui? Tem tudo aqui. Vamos... Oi, eu até tô achando os biotróficos um pouquinho mais fácil de lidar. É, o É, pessoal tá chegando aqui. Vamos lá, ó. Douglas de Redenção do Pará. Obrigado, ô, Pará, por joia. estar com a gente. Ó, Quem mais está aqui com a aproveitando, gente já? a grávida do ano. Ivan, por aqui tá fazendo sol hoje, viu? Fazia tempo que não fazia um tempo de calor bem matogrossense assim. A gente estava tendo muitos dias nublados e então, querendo ou não, a temperatura fica ali 1 ou 2 graus a menos, né, do que uma média. Mas hoje fez muito sol. A gente começou o dia com chuva e depois sol, do jeito que o diabo gosta. Que legal. Que também tá fresquinho agora. 26, 27, chovendo bastante. Cuiabá, Nós entramos um pouquinho antes aqui, né? 3 minutinhos, o pessoal tá chegando. Gustavinho Cruz, Juarez. Olha o Zé Venâncio aqui. Flávia Megda. Minas Moçada, vamos Gerais. compartilhando aí o link da live. Tem muito assunto legal. Compartilhamentos aí e marcações da Proteplan. Nós vamos, posterior à live, fazer já 2 sorteios pro Master Meet em soja. Eu acabei de criar um problema aqui, Alana, porque eu não combinei isso com a turma aqui, não, do marketing. Mas eu vou valorizar quem está vindo. Ó, o pessoal de Rio Verde está aqui conosco, Primavera do Leste, RS. Murilo Campos. Oi, eu falo que a terra prometida deve ser Rio Verde. Ou região bonita e boa, né, para produzir. Enfim, tem uma amplitude térmica bem legal lá, solo. Gosto muito de lá. Alana, Você eu sou teve lá, não suspeito para teve, Ivan? falar. Estive lá em Rio Verde tempos Agora, atrás, semana passada em Jataí, lavouras boas, pessoal receptivo e a culinária impecável, né? Olha aqui, pessoal de Juara, Jataí, Goiás, ó, acabei de falar de Jataí. Boa noite, Flavinha. Pessoal, temos nós temos café. tanta pauta legal aqui que, Oi, sinceramente, Ivan, Alana, pode falar, pode falar. tem 1 minuto agora. A gente poderia ser bem britânico, né? Bem pontual. Temos café com leite aqui na live também. Ó, o Paulo. O Paulinho, nosso Paulinho, para falar de nematóide. Botar ele nesse circuito aqui de lives. Nós vamos começar em ponto, Alana. Falta um minutinho e vai ter vários cortes essa live aqui, viu, Alana? Porque tem muita polêmica boa para discutir. Safra tá indo muito bem, mas já tem alguns enroscos aí para a gente conversar um pouquinho. Faltando produto, tá estourando mancha, tá chovendo muito, tem lugar que não chove. E vai chegar a primeira pergunta. Vamos ter assunto sobre podridão? Vamos. É ele que vamos, né, É, Ivan? ele é o principal, meu jovem. Essa daí nós vamos guardar para o meiozinho da live. Paulo Pacheco, Nanda Martins chegando. Boa noite, pessoal. Obrigado por estar com a gente aqui. A Lana está em Sorriso, eu estou em Campo Verde. E 18 horas em ponto. Bora lá, Lana. Vamos lá. Turma, boa noite para todos. Satisfação ter vocês aqui. Para quem já veio na live, veio conversar um pouquinho de doenças infogicidas e decisões. E nós estamos aqui para entregar tudo que nós temos aqui em 50, 60 minutinhos, tá? Começando então, bora lá, Lana. Vou te explorar bastante aqui. Você rodou muito Brasil, Mato Grosso, nas últimas 4, 5 semanas. E traz um relato para nós aí do que você viu, safra, clima, situação de lavoura. Mas antes, deixa eu agradecer, né, Ivan, a presença de Lógico. cada uma das 41 pessoas que estão com a gente. Compartilhem para que a gente possa conversar com mais pessoas hoje. A ideia é que essa noite seja super produtiva, 1 hora, mas muito produtiva, para a gente sair com os maiores insights, né, para essa safra. Ivan, você comentou sobre as nossas rodadas.
estava cada um para um lado. Eu, na semana passada, tive no Vale do Araguaia, tive também bem no interior aqui do Médio Norte de Mato Grosso. E a situação, Ivan, ela traz muitas particularidades, né? Porque a gente tem uma janela de semeadura muito grande, Positivo. uma diferença entre a primeira semeadura e a última semeadura de cada região, num intervalo muito grande. Isso traz preocupações, seja para os biotróficos ou para os necrotróficos também. Então, a gente teve situações muito diferentes, né? A gente tem aquela situação daquela soja um pouquinho mais velha, em que foi plantada no pó com muito risco. Afinal de contas, a gente teve um atraso na regularização das chuvas, mas depois que elas vieram numa frequência bem característica de Laninha, ainda que a gente não esteja vivendo esse fenômeno. Então, dá para ver de tudo. Dá para ver capricho, mas dá para ver também aquelas aplicações do vegetativo sendo realizadas com 50 dias após a emergência. Já deveria, né? Tá num terceiro momento já de intervenção. Mas, de uma maneira geral, Ivan, talvez aí para a maior parte, né, da área semeada do estado, em que a gente tem uma concentração maior ali de áreas semeadas, a expectativa é muito boa, né? A gente não passou por nenhum estresse aí que nos fizesse perder vagem, perder estrutura. A gente teve boas condições, na maioria das áreas, para bom estabelecimento. Então, vamos lá, né? Já tivemos uma população de plantas por hectare garantida. A gente está terminando essa fase aqui em que a gente pode ainda ter muito abortamento de vagem, aí a gente vai para um terceiro ponto que vai determinar se a gente vai ter uma safra recorde ou não, que é de fato o enchimento dos grãos. Por isso que hoje ainda é impossível cravar se a gente vai ter uma safra recorde, mas até o momento tudo que a gente tem são boas condições para a safra, e a gente vai depender muito, né, do manejo de doenças, para que a gente mantenha o máximo da área foliar protegida. E vai depender de dias ensolarados para que a gente tenha boas condições de enchimento. E você, Ivan, por onde você andou? A turma pode até achar que é combinado, mas não é. Está tão corrido que a gente tem até conversado um pouquinho menos do que deveria, né, Ivan? Exato, e assim, o que estimulou a gente conversar em conjunto foi as mensagens que você está recebendo aí, falando, muita gente questionando. Eu falei, vamos abrir uma live e conversar abertamente da nossa percepção. Mas, Alana, é muito parecido com o seu cenário. Eu diria que faltou um pouquinho mais de luz em novembro, as lavouras iriam agradecer. A gente passou alguns dias com menos luminosidade. De modo geral, as lavouras estão boas. Agora, qual que é o ponto? Nós temos pelo menos aí mais 30, 40, 50 dias pela frente, né? E nesse arsenal aí de doenças que estão já pipocando, eu quero já cavar um pouquinho aqui no detalhe e falar com você do primeiro tema da live e nós vamos abordar manchas foliares. Pessoal, você que está chegando agora, compartilha esse link, compartilha essa live, nós vamos deixar a live salva, mas tem muita coisa legal aqui que nessa interação é importante vocês trazerem, tá? O Fabiano já tem uma pergunta aqui, nós vamos endereçar ela já já no finalzinho. E Alana, manchas foliares, que de fato é um problema sério em soja em todas as regiões do Brasil. Eu poderia agrupar isso em mancha-alvo, cercóspora e mancha-parda. E aí eu já vou trazer três perguntas para você trazer uma reflexão, tá? Aplicação no vegetativo, funciona, não funciona e o que fazer? E, cara, e os biológicos, que tanto se fala em biológico, quais são os pontos para se ponderar nesse contexto? Polêmico, senhor, né? Bom, vamos lá. Dois assuntos mega polêmicos. Ainda que as aplicações vegetativas tenham, né, resultados mega consolidados para várias regiões, ela ainda é uma dúvida. Eu sempre digo, Ivan, que a ferrugem nos ensinou muita coisa, mas a gente precisa quebrar alguns paradigmas que a gente trouxe da ferrugem. Uma delas é que essa aplicação na fase vegetativa não funciona, não traz retorno. De fato, para a ferrugem, quando a gente tem detecção aos 80, 85 dias, pouco importa o residual, né, ou aquela aplicação feita na fase vegetativa, porque o residual não existe mais. Mas para um cenário de patógenos necrotróficos, em que as infecções acontecem muito, 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 muito inicialmente, nos primeiros dias ali do estabelecimento da cultura, né, através dos respingos de chuva que disseminam os propágulos, essa aplicação faz total diferença e determina o sucesso ou o fracasso de um bom programa de aplicações. Para essa aplicação, a gente ainda tem pensado, né, Ivan, até gostaria de saber o perfil de produtos das áreas que você visitou.
mas ainda tem pensado muito apenas uma mistura de triazóis, né? Mas é super positivo que para essa aplicação a gente pense naquilo que dá residual para os produtos, ou seja, uma estroberulina ou uma carboxamida, né? Pensando especialmente nos patógenos, ou melhor, pensando no espectro de ação para os patógenos que a gente tem hoje, pensando principalmente nos necrotróficos. Então, inevitável também a gente pensar em protetores, né, nesse cuidado desde o início. A gente tem cercóspora ganhando uma importância gigantesca, e cercóspora, junto com o apodrecimento, são os dois alvos que mais respondem à aplicação de protetor já nessa fase. Perfeito. E interessante a cercóspora, que muita gente vai começar a ver ela nas lavouras agora, e conceitualmente caracteriza como uma DFC. Eu sempre brinco que é uma DIC, uma doença de início de ciclo, né? Ela vem na semente, sobrevive em resto cultural com estrutura de resistência, é um necrotrófico por excelência e infecta em fase vegetativa. E aí, Alana, nós temos um desafio, tá? Por incrível que pareça, tem algumas regiões que ainda não adotam essa aplicação de vegetativo. E quando adotam, nós temos o desafio aí do momento da aplicação e do produto, inclusive. Porque a gente sabe aí que em algum momento essa aplicação ela deve ser uma aplicação já com amplo espectro, e aí você falou bem das carboxamidas, a gente falou das misturas triplas, e o reforço também, ou adição de alguns produtos biológicos, que é uma opção também, um mercado crescente, assim como o multissítio. E eu queria descer um pouquinho do biológico. Quais são os pontos aí que você considera como reflexão dos biológicos para essa fase inicial da soja? E detalhe, todo biológico é igual? O que que é biológico em soja? Eu não estava saindo pela tangente, não, é que a gente vai empolgando falando de vegetativo, né? Mas vamos lá, tratando-se dos biológicos, de fato, né, as aplicações iniciais são o melhor, melhor momento para eles, mas acho que antes mesmo de momento, né, você perguntou biológico para essa fase, e qual biológico, né? Existe uma diferença absurda entre eles. Isso é significativo, tá? Pelo menos 3 safras, né, que nós viemos intensificando nossos trabalhos com relação a isso. E a gente precisa entender, Ivan, como isso funciona, né? Eu acho que vale a pena a Perfeito. gente aprofundar um pouquinho nisso, porque, vamos lá, existem duas principais maneiras de nós vermos uma contribuição dos bacilos, por exemplo, nessa aplicação do cedo. Antes disso, a gente poderia pensar numa aplicação de tricoderma, numa aplicação muito mais pensando em palhada ou solo. Aí sim, a gente tem um parasitismo, um controle direto. Mas quando a gente parte para bacilos, que é o que vem sendo adotado hoje, que por vezes a gente vê resultados com muita frequência, resultados de produtividade, existem duas principais maneiras dessa contribuição existir. Uma delas é através da produção de metabólitos dessas bactérias que vão reduzir, né, ou vão cessar o crescimento do patógeno. Isso é o que chamam de biofilme, né? Então, é criar ali um espaço do qual não vai haver esse crescimento através desses metabólitos. Isso é superestimado, tá? Aqui talvez inicie a primeira polêmica, porque esse biofilme ele não é tão grande como se pensa ser até hoje, até o momento. E ele não tem uma ação fungitóxica, né? Não é comum que hoje uma bactéria mate um fungo ainda. Né? Pode ser que sim, eu tenho certeza que isso já deve estar no radar de inúmeras empresas de metabólitos que tenham, de fato, uma ação fungitóxica. O que acontece muito hoje são metabólitos de inibição de crescimento. Então, vamos lá. A gente falou de uma maneira. Se a gente está falando de inibição de crescimento, é óbvio que a gente precisa trazer isso para o cedo, quando ainda nada cresceu. Né? Então, Exato. esse é um dos motivos pelo qual a gente tem visto uma frequência de resposta maior para esses produtos no cedo. A segunda maneira a ativação de vias de defesa na planta através de bacilos. Isso parece conversa para boi dormir, para inglês ver, mas não é, Ivan. De fato, é uma coisa praticamente divina, porque quando a gente vai entender a maneira como tudo isso acontece, realmente real e acontece. E é por esse motivo que muitas vezes a gente vê respostas de produtividade, ainda que as diferenças em severidade foliar não sejam tão expressivas assim. Então, eu me enxergo muito mais como uma oportunidade para nós enxugarmos as perdas em função de doenças, principalmente num cenário em que os produtos, os fungicidas químicos, não têm mais a 80% de eficácia como tinham antigamente. Então, são essas duas principais maneiras. A maneira como eles funcionam é que explica essa frequência de resposta tão alta para ele no cedo, mas como a gente disse, não acontece para todos os produtos, por isso que precisa estar sempre escorado em pesquisa para não jogar dinheiro fora,
né? A gente tem respostas mega consolidadas, né? Para bombardeiro, para reverb, para pardela, para caravan. Bom, me ajuda se eu esqueci algum, Ivan. Provilar também tem indo muito bem nos Provilar, manejos. Provilar, Você falou do excelente. reverb, a gente tem alguns indutores de resistência também com controle interessante. E é bem isso, né, Alana? Bom, a gente está trabalhando nesse tópico e pode continuar, vai lá, vai lá. Eu só queria concluir que são respostas de produtividade inquestionáveis. Quanto a controle direto, aí eu acho que a gente precisa conversar um pouco mais, a gente precisa pensar numa fungitoxicidade, que é super importante para o controle, né? Mas quando me perguntam, Ivan, compensa ou não compensa, eu dou o nome aos bois e digo, para esses compensa. Porque em produtividade, essa diferença ela é significativa e consistente para alguns produtos. Maravilha, Alana. E interessante o ponto que você trouxe, né? A gente fala de biológico, praticamente os segmentos de biocontrole, nós temos os segmentos de bioestimulação, e nós temos uma grande vertente que é a saúde do solo, que vem sendo pesquisada, e o biológico está dentro desse contexto. E é impressionante o que o tempo de shelf life, o que a formulação, o que as combinações que estão ali presentes e com quem eles vão faz a diferença, né? E o agricultor hoje, no final do dia, a responsabilidade está sendo transferida para ele no sentido de tomar essa decisão. Então, a gente tem que trazer um nível de consciência. A gente citou alguns produtos que são empresas que estão aí na vanguarda e outras que estão surgindo, mas eu concordo com você, é um tema que tem que ser estimulado. Nós apoiamos, incentivamos. Agora, na maioria dos casos, o melhor parceiro do biológico é o multissítio no sistema também, não é, Alana? Nós temos que entender que esse espectro de controle complementar de ambos, aliado a uma genética e um posicionamento, a gente tem upgrades aí com a consistência melhor. O que você acha? É por aí, Ivan. Se a primeira pergunta é biológico compensa, a gente já explicou que em função dos ganhos produtivos compensa. A segunda pergunta é, eu posso tirar o multissítio? Não, você não pode tirar o multissítio. São funções diferentes, né? Eu expliquei aqui um pouco mais cedo como que os bacilos podem nos ajudar com base no que a gente tem hoje, né? E são funções diferentes. Um tem uma ação fungitóxica, o outro não tem uma inibição de crescimento e ativação de vias de defesa. Então, não competem pelas mesmas funções, né? Perfeito. E aí, Ivan, eu tenho certeza que a gente vai para um outro patamar de biológicos, e aí sim, né, por vezes pensando em prováveis substituições, eu acho que o futuro passa por aí, quando a gente conseguir tiver no mercado os benditos dos metabólitos, né? E aí a Uhum. gente já vai, isso é uma etapa, né, que a gente pula no campo e a gente pode ter metabólitos com essa ação fungitóxica. Perfeito. Então, passa por aí. Eu acho que a gente está muito no caminho. Você falou do progresso incrível, o quanto progrediu nos últimos 4 anos, desde que a gente começou a estudar mais isso, né, Ivan? Sem dúvida. E assim, Alana, evolui para o futuro aí para misturas já de químicos com biológicos na mesma formulação, para a comunidade bacteriana, próprio RNA aí que já é uma realidade. Moçada, biológico é um negócio que é consolidado em vários segmentos, pragas, por exemplo, mofo branco, nematóide. Então, é um assunto que tem que ser pauta, nós apoiamos. E, de novo, os produtos que você citou, alguns deles, o Reverb, o Bombardeiro, o Provilar, o Caravan, o Pardella, Bioimune e outros mais são produtos que fazem parte dessa prateleira de cima que a gente recomenda e apoia. Agora, Alana, olha que contraponto. Nós falamos de biológico, a gente falou de multissítio e eu fiquei sabendo que está faltando mancozeb no mercado. Por onde eu passei nas 2 semanas, colegas nos questionaram, falaram, Ivan, não tem mancozeb, não consigo comprar clorotalonil, e aí? Nós temos mais 40, 50 dias pela frente, a gente tem cenários aí de manchas evoluindo, e vamos imaginar que não tenha mancozeb para o mercado. Para onde que a gente corre, Alana, nessa complexidade? O Vocozeb não é o único do mercado, né? O Cardoso até comentou, mas o clorotalonil também faltando. Bom, nesse cenário, Ivan, a gente pode pensar em misturas que são prontas, né? Que são, inclusive, do ponto de vista de formulação, praticabilidade agronômica mesmo, muito mais fáceis até de se trabalhar. Mas para essas aplicações finais, a gente não pode esquecer do cobre, né? O cobre que tem a sua contribuição para a ferrugem já muito consolidada, tem aí nas últimas 2 safras boas respostas para apodrecimento de grãos. A gente sabe que tem também a sua contribuição, ainda que menor do que clorotalonil e mancozeb para manchas foliares, mas essa contribuição ela existe. Então, essas seriam, né, pensar em misturas prontas e pensar também
em alternativas, seria talvez uma das minhas principais ferramentas, mas você é um cara super criativo, você pensou em mais alguma? De fato, a gente precisa cavar numa complexidade como essa, né? Porque, de fato, o Mancozeb é um baita parceiro para o sistema, pensando em controle, pensando em ativação de rotas metabólicas, em seletividade. Num primeiro momento, quando falta o Mancozeb isolado, Alana, e aí nós podemos falar de produtos WG, WP, SCOD, o primeiro gatilho é o agricultor procurar misturas prontas. Ele migrar para um Evolution, para um Armeiro, para um Curatis, para produtos que contêm o Mancozeb, para um Almada, por exemplo. Mas se esse produto falta também, ele vira para clorotalonil. Nós temos diferentes formulações de clorotalonil e produtos prontos interessantes para clorotalonil, um Fezan Gold, um Bravenges, um Proteus, entre outros. Só que se falta o clorotalonil, olha o grande benefício para o oxicloreto de cobre, ocupar um espaço interessante, produto interessante para espectro, interessante para combinações. E o ponto que eu chamo a atenção é, nós temos soja, mas também nós temos milho e algodão pela frente. Então é importante olhar uma estratégia do sistema, né, Alana, nesse aspecto. Mas mais do que isso, Alana, imaginando que eu consiga um multissítio e imaginando que a gente consiga nos posicionar com novas combinações. Essa fase final da soja é de se esperar que os 40, 30 dias finais haja uma evolução maior de crescimento foliar de cercóspora em algumas regiões, podendo avançar também uma certa evolução de coletótrico, dependendo da fase da soja. E qual é a expectativa de característica de produto para essa fase final, considerando um possível risco também de ferrugem, na sua visão? Ivan, para essa fase final, né, além de respeitar religiosamente os intervalos, é super importante que a gente pense em duas coisas. Em seletividade, e aí você comentou muito sobre as misturas com clorotalonil. As misturas com clorotalonil são excelentes, têm uma contribuição absurda sobre o cercósporo, especialmente, que vai nos prejudicar e trazer prejuízo daqui para frente. Mas é uma mistura, é um produto delicado, especialmente quando a gente pensa em misturas oleosas, em Perfeito. combinação com fungicidas, ou melhor, inseticidas que sejam oleosos, ou aqueles produtos que necessitam de óleo mineral para que a eficácia ocorra, para que haja eficácia. Então, super importante a gente ter esse cuidado, né? E pensar em fungicidas sistêmicos que sejam também seletivos, senão o tiro sai pela culatra, né, Ivan? A gente acaba não tendo todo o benefício que o clorotalonil e que o próprio fungicida sistêmico pode trazer. Então, é importante trazer fungicidas seletivos e que tenham, sim, um caráter curativo. O que é curativo? Triazóis, aí existe uma diferença entre eles. Eu, particularmente, gosto muito do tebuco nessa fase, de mefentrifluconazol nessa fase, e, por que não, também as morfolinas, né? A gente tem fenpropidin, a gente tem fenproprimorf, que tem já muito conhecida a sua eficácia em controle curativo de ferrugem, e, mais recentemente, bons resultados para a cercóspora também. Maravilha. Interessante a pergunta aqui do Eduardo, né? Pensando em antracnose, quando já foram feitas 4 aplicações. Bom, Eduardo, a gente precisa entender quais foram os produtos, a gente precisa entender qual foi a qualidade dessa aplicação. A gente sabe o desafio, né, Alana, de controlar coletótico desde o TS fase inicial e da flor ao canivetinho. E num ano como esse, onde algumas lavouras cresceram um pouco mais, muita chuva, residual de controle, tudo importa. Mas tem algumas carboxamidas interessantes para coletótico. Poderíamos citar aqui o benzovindiflupir, vai muito bem. Bixafen tem uma ação moderada junto com o Imperfluxan. A gente tem o difenoconazol, que é um triazol interessante, muito usado. Os próprios multissítios, né, lá. Agora, não segurou a antracnose até os 70, 80 dias, Eduardo, dificilmente nós vamos ter alguma coisa paliativa que resolva, tá? Alana, eu só quero cavar um outro ponto. Você falou muito de aplicação final. Eu rodei muito Jataí semana passada. Aliás, abraço para a turma do Goiás, de Jataí. Tive em Uberlândia também, Triângulo Mineiro e Mato Grosso. Você acredita que a maior falha, na minha visão, que eu tenho percebido, são as aplicações finais em soja? Porque num contexto onde o agricultor tem um nível de consciência de segurar melhor as manchas, trabalhar com 2 misturas de proteoconazol, rotacionando carboxamidas e bulsítios, na maioria dos casos, na primeira metade do ciclo ele vem bem, mas na segunda metade do ciclo ele costuma fazer muita conta, tempo da última aplicação até a dessecação, não faz sentido porque a soja está bonita. Você tem essa mesma percepção? E o que trazer para o momento aqui para trazer um nível de consciência, na sua opinião? Exato, Ivan. Você está. O mesmo cenário que eu vi também, né, de indo muito bem, com um alto nível de investimento até uma terceira aplicação, mas a partir de 65 dias,
traz aquele fungicida para ele cachorro lá do milho, que não tem estresse nenhum, de soja, traz produtos que são extremamente baratos. O problema não é ser barato, o problema é não ter eficácia, né? A gente sabe, por exemplo, a Exato. baixa contribuição de ciproconazol para os necrotóficos ela é muito baixa. Então, a gente precisa fazer uma conta reversa, né? Que é ver quantos dias falta ainda para a gente colher. Então, e repensar a importância dessa quarta aplicação do programa, ou aí a partir de 65 dias. É super importante, eu uso muito aquele resultado de Campo Verde, que quantificou, né, as perdas em função dessas duas últimas aplicações. Ok, as maiores contribuições dos fungicidas, de fato, se dão na primeira e na segunda aplicação do reprodutivo, mas aquele trabalho em Campo Verde que você estruturou e pensou, traz perdas que variam de 3 a 7 sacas nessa fase. Então, aquele resultado me ajuda muito a convencer a importância de uma quinta aplicação no material como a Olimpo, por exemplo, num ano como esse, não um ano como no ano passado, às vezes até com 3 dava para ter ido, mas um cenário completamente atípico. Né? O normal de Mato Grosso é esse batidão que a gente está vendo, uma frequência de resposta altíssima em função da quinta numa variedade como essa, e a quarta também tendo sua contribuição mega significativa que faz total diferença num ano em que as margens estão tão estreitas, né? Maravilha. E interessante, né, Alana, que quando está numa fase dessa de quarta ou quinta aplicação, que na maioria dos casos não é mais o momento do proteoconazol, a gente tem boas misturas interessantes, sejam o que a gente chama de red mix, mistura pronta, que vieram para o mercado recente. Vamos citar algumas aqui, o Nativo Plus, o Approach Premium, o próprio Tridium, o Sugoi. Nós temos também algumas ferramentas mais recentes, o Queira, que é um lançamento interessante, que traz espectro com ação curativa e residual. Enfim, nós temos opções, mas o problema muitas vezes não é o produto, é o nível de consciência do agricultor fazer essa aplicação, tá? Bom, nós só vamos pegar uma pergunta aqui, Alan, antes de virar de bloco, e eu vou tentar juntar duas. O Eduardo fez uma pergunta legal para TS, Rancona mais espectro. Na verdade, é o manejo dele que ele trouxe. Rancona mais espectro, Eu ia pedir, Alad, Blavit Mancozeb, Fox Supra Mancozeb, Cipres e Clorotalonil. Ele trabalhou 20, 14 e 14. O Eduardo é o que perguntou sobre o coletótrico para eu nós? ia até pedir para a gente comentar, né, sobre o manejo dele. O objetivo não é que a gente comente manejos, mas Tá, ótimo. aproveitando aqui, né? Bom, o TS dele, ótimo. Talvez ali, pensando melhor que isso, só a gente colocasse uma carboxamina, uma estrobilina para ter um residual um pouquinho maior, mas muito bom o TS dele. Bom, a LAD, pelo que eu entendi, sozinho, né? Ali, Uhum. chorar do leite derramado é fácil, né, Eduardão? Mas eu deveria ter chegado antes para ajudar você, opinar você no manejo antes de você, de fato, aplicar. Mas se está havendo uma alta severidade de antracnose, talvez a gente precise encontrar aqui onde foram as falhas para melhorar para o próximo ano. Mas talvez um ajuste que poderia fazer o seu programa de alto investimento, é um ótimo programa, mas adicionar um multissítio no ALAD era uma boa ideia. O seu Blavit, se ele tivesse invertido com o Supra, acredito que teria ficado melhor, seja para manchas, seja para coletótrico. E pensando em fluxaperoxide, trazer o fluxaperoxide em mistura com mefentrifluconazol, se você gostaria de trazê-lo, né? Ele fica para antracnose melhor do que Blavit. Perfeito. O mefentrifluconazol tem uma ação bem legal sobre uma fase específica do ciclo do coletótrico. A Luana, da Fundação Rio Verde, tem dados bem legais com relação a isso. E Cipres com clorotalonil. Bom, Ivan, eu acho que talvez não é uma mistura ruim para essa fase, mas dada a condição, talvez ali um produto um pouco mais robusto nessa fase, uma última oportunidade para uma estrobilurina que deveria ter um controle de no máximo uns 30%, somado a um bom triazol como um Tebuco ou um próprio difeno ali também, numa concentração bacana, poderia trazer resultados melhores do que teve. Mas seu manejo está muito bom, você E fez quase tudo que poderia ter feito de melhor, né? Ivan, algum podemos considerar comentário? também, Alana, aqui, não sabemos a cultivar, mas assim, como é que foram essas aplicações, né? A qualidade da aplicação, tempo de chuva após a aplicação, e algumas variedades que a gente tem visto em condições climáticas favoráveis, que são suscetíveis a coletótrico, em algum momento o intervalo é importante, e aí talvez o 14 ele é muito relativo. Se teve muita chuva, foi sob doença numa tecnologia de aplicação moderada, de fato pode sobrar um pouquinho.
Agora, interessante esse ponto e talvez, Alana, agregar alguns biológicos aí de amplo espectro na fase inicial também para suportar melhor essa fase vegetativa, para talvez estabelecer uma competição interessante aí entre micro-organismos, tá? Mas vamos falar no privado depois, Eduardo. A gente quer te ajudar com mais detalhes e a intenção é essa. Alana, segundo bloco. Nós temos aqui cronometrado o segundo bloco e esse assunto eu adoro. E você também gosta, porque tem 5 anos que você não tira férias por causa desse assunto. Tem 5 anos que eu estou preocupado com a minha amiga, né? O tanto que ela estuda esse assunto e de fato você tem feito uma baita contribuição, que é a podridão de grãos em soja. E a pergunta é simples: como estamos no cenário atual da safra para podridão de grãos? Quais são as percepções de onde você rodou? Tá certo? Para a turma que não conhece, você pode falar anomalia para a turma entender, mas a gente não gosta desse termo, então vamos falar de podridão. A gente estudou isso junto, né? Buscamos soluções juntos. Perfeito. Dos momentos da safra das regiões que eu estive, eu não vi sintomas ainda, mas não está na hora mesmo da gente ver. A gente sabe, historicamente, que os sintomas eles se acentuam a partir dos 80 dias após a emergência. Hoje começaram a pingar aqui no meu telefone relatos e fotos de situações mais parecidas, né, com o que a gente vem enfrentando nas últimas 5 safras. Continua aquele confundimento de sempre, né, de muitas vezes ver um grão germinando no mal limpo e a gente acha que aquilo é anomalia. Hoje eu recebi isso. E isso não é anomalia, né? Essa germinação ela ocorre através por meio de uma condição de muita umidade. Essa germinação sem ter estrutura de fungo, sem ter necrose, sem ter o grão mais castanho, aquela germinação verdinha natural. Isso acontece por um período extremamente chuvoso, ou então períodos de altas temperaturas seguidas de muita umidade, muito comum em variedades que tenham essa capacidade de infiltração maior de umidade nas vagens. Então, isso não é anomalia. Então, assim, a gente vê que mesmo estudando por muito tempo, a gente ainda tem muito confundimento, né? Às vezes a gente vê um dano de percevejo e confunde-se com isso. Mas fato é que para o verdadeiro problema que nós estávamos vivendo aqui no 63, a gente ainda vai passar por esse cenário. Mas sim, naquelas semeaduras bem antecipadas em áreas de pivô, já há alguns relatos. Ótimo. Por onde eu rodei, é interessante analisar diferenças regionais, né? Por exemplo, o sudoeste goiano, Triângulo Mineiro e o próprio sul do Mato Grosso. Preocupação maior para o momento é a evolução das manchas. Obviamente, a gente tem que olhar a lavoura todo dia, pé na roça. E os relatos maiores que chegam para nós nesse momento, né, Alana? Primeiro, o que fazer para melhorar o controle da podridão? Cara, numa soja de 60, 70 dias não tem muito o que mudar, perto do que você já construiu lá atrás. Mas chega muita pergunta em relação à estria de haste, lavouras onde a gente passa o canivete ali nos primeiros internódios e a gente encontra. E isso está gerando muita confusão do ponto de vista de comunicação. E qual que é o nosso papel aqui dentro da pesquisa, dentro de uma empresa que está trabalhando, para tentar simplificar um pouco e ajudar o agricultor nesse aspecto? E quais são as ações que você colocaria importantes aqui para o momento? Só deixa eu saudar o pessoal de Roraima, lá, Centro Opa! Agrônomo, URE, acabou de entrar aqui, a Oh, estação de pesquisa que de show, hein? Roraima. Obrigado pela participação. Bom, Ivan, perguntou um pouco sobre as estrias. De fato, esse ano foi um ano em que eu vi muita coisa em haste. Não estou acostumada a ver isso aqui em Mato Grosso. Há sim aquela presença daquelas estrias que a gente tem visto há 5 anos. Isso não é um indicativo de que vamos quebrar ou que vamos apodrecer, Perfeito. mas por, por uma frequência, eu vejo uma correlação muito maior, né? Dentro da própria academia ainda há uma polêmica grande com relação a isso, uma dificuldade de conseguir reproduzir as estrias em um ambiente controlado, mas por tudo que eu andei nos meus últimos 5 anos, eu vejo as estrias em áreas em que eu tive quebramento, ou que eu tive plantas que quebraram, não necessariamente áreas que apodrecem possuíam essas estrias. Então, se for possível correlacionar, né,
com algum dos dois problemas, eu traria uma preocupação muito maior com o quebramento. Mas fato é, Ivan, que nessa safra a gente teve um novembro muito chuvoso. O normal para Mato Grosso é que a gente tenha veranicos, né, nessa fase. Quando a gente tem um ano muito diferente no mês de novembro, como foi esse ano, a gente teve 18 dias de chuva e acho que 24 dias nublados aqui em Sorriso. Isso traz uma condição muito favorável para as doenças de ácido, não só de aporte, né, mas risoctônia também, para fusarium, né? Por menor que seja a compactação do ambiente, a compactação favorece muito, né, em condições aí de muita chuva, de dias nublados, favorece muito essas infecções. Então, se eu tenho uma laminazinha d'água com temperaturas não tão altas assim, a gente passa a ter condição até mesmo para fitóftora aqui em Mato Grosso, Ivan. Eu vivi para ver um negócio desse. Eu achei que Mato Grosso jamais sofreria com fitóftora. E em algumas variedades específicas, a gente viu esses sintomas a campo, muito fusário, né? Então, nessa safra até o momento, eu vi muito mais essas outras doenças do que as estrias de fato. Eu acredito que bastante os talhões de estria pode ser que eles se intensifiquem daqui para frente. Sem dúvida, eu tenho visto muito relato de fusário. Eu me lembro de conversar muito com o Tadashi na época, e o Tadashi falava, Ivan, fusário vai ser o problema do sistema do Brasil. E parece que ele estava certo. A gente vê também, Alan, a importância de sistema como um todo na decisão, solo compactado, física de solo, palhada no sistema. Obviamente, olhando para essa complexidade, eu tenho visto menos relatos de estria nas áreas que eu estou rodando sul do Mato Grosso, regiões mais altas. Tenho visto um aumento de fusariose junto com dinâmica de nematóides. E a gente vê bons manejos aí olhando para o sistema como um todo, até de alguns produtos em TS, suco de plantio de forma integrada. E eu acho que para o momento, pode ser que se a gente fizer essa live daqui 15 dias, algumas coisas estarão diferentes, né? Nessa condição de chuva, clima, triângulo da doença. E aí eu tenho um ponto aqui para No trazer, momento que também, são. Oi? ou foi a minha ou a internet deu uma oscilada, mas você falou um pouco, a gente falou, né, sobre essa incidência maior de doenças de haste e raiz, Tem e aí aumentado bastante. um colega comentou bem lá no início da live, me desculpe não recordar o nome dele agora, mas ele perguntou quais são os bons ativos para a fitóftora, né? Se Uhum. comentou sobre aplicações em suco, tricoderma e tal, mas para a fitóftora, geralmente, na verdade, ele perguntou para o homicetos, né? Mas para o homicetos a gente tem uma boa eficácia para metalaxil, fluidioxonil, tem um excelente produto vindo para o mercado que é o oxatiapiprolin, praticamente um trava-língua, mas ele tem uma excelente, ele é um homiceticida por excelência. Ele vai vir em mistura com ipiconazol e picoxistrobina para o mercado. Então, anos como esse tendem a nos ensinar a ter um cuidado maior com o tratamento de sementes de fungicida para a próxima safra. Eu acho essa mensagem super importante, vale a pena nós investirmos mais tempo nisso, né? Tem muita coisa boa vindo para o mercado, novidade vindo para o mercado. Tenho certeza que se a gente tivesse se atentado antes, muito antes, na época do Tadashi, para tratamentos de semente fungicida, qualidade de sementes, sanidade de sementes, eu acho que nós não teríamos metade dos problemas que nós temos hoje com necrotróficos. Então, vale a pena, sim, a gente falar mais disso. Eu não tenho dúvida. E em contrapartida, eu acho que a necessidade faz o sapo pular, né? As empresas estão com um investimento muito interessante na parte de seed care de modo geral. É, quando que a gente imaginaríamos aí boas carboxamidas sendo registradas para tratamento de semente? E Boas chegou, carboxamidas para suco de plantio. e Você tem chegou, produtos como ciclobutrifluran, né? Uma carboxamida interessante, Alana, que tem um aspecto interessante para nematóide, para fusariose e tem uma ação residual para manchas iniciais. Então, tem uma evolução vindo que é bom, né? Agora, você tocou num ponto legal. Eu acho que a boa parte dos desafios do futuro provavelmente não vão ser de parte aérea, vão ser do solo para baixo, conectando aí doenças de haste, doenças reticulares, nematóides e ambiente de produção, né? Eu vou trazer duas perguntas aqui, Alana. Um é do Fabiano, Fabiana Rocha, desculpa, falando de Pithium e Phytophthora nas áreas, fusariose, a gente já abordou um pouquinho. Mas as duas são rápidas, tá? E eu queria que você trouxesse um ponto rapidinho. Primeiro, o colega perguntou se em áreas com podridão precisa necessariamente ser a carboxamida no vegetativo, naquela primeira ali na V0,
ou se tem outras opções de posicionamento dentro do contexto. A gente já falou um pouquinho, mas só para voltar nesse ponto bate-bola aqui. Tá. O Ivan comentou mais cedo que o período crítico de controle para podridões de vagem, doenças de vagens e grãos é flora canivetinho. Então, a gente precisa entender qual é o período de flora canivetinho de cada variedade. Das 100 cultivares que estão na nossa vitrine, seja aqui em Sorriso ou lá em Campo Verde nessa safra, a gente fez o monitoramento do período de florescimento dessas 100 variedades e com 26 dias após a emergência, com 27 variedades já tinham florescido. É exatamente isso. Com 26 dias após a emergência. Então, se a gente sabe que já tem um florescimento a partir dessa fase, então a gente precisa trazer bons produtos, produtos específicos para antracnose nessa fase. Não me atrevo a dizer que ela deve ser cravar para você que para controlar, a gente precisa trazer carboxamida aos 25 dias, do Iapoc ao Chuí, não é assim. Né? A gente precisa considerar qual variedade, quantos dias ela demora a florescer, para uma variedade como a 8220, por exemplo, da Monsoy. Não tem por que trazer para 25. Ela só floresce com 36. Né? Aqui em Sorriso. Então, é muito difícil engessar. E havendo, né, essa dúvida, eu costumo dizer que trazer bons produtos para essa fase. Né? Trazer um bom triazol, uma boa estrobirulina, um bom multissítio, pode, por vezes, te isentar da necessidade de trazer uma carboxamida. De novo, a gente volta no ponto do vegetativo, né? Tem gente que não faz. O primeiro esforço é colocar alguém, seja um triazol, um estrobimix, ou o próprio biológico sozinho. O segundo esforço é misturar alguém com alguém, para ficar melhor, ficar uma aplicação mais gordinha, né, Alana? E o terceiro esforço é que, assim, trazendo produtos de amplo espectro, obviamente ponderando a fase, é o que você falou, é aquilo que separa o agricultor que quer colher melhor com risco mais seguro daquele que está flutuando ali entre variações. Agora, eu concordo 100%, não dá para generalizar. Nós temos condições muito diferentes entre regiões e, de novo, o fator regional impacta muito, né, Alana? O fator regional na tomada de decisão é aquilo que a gente sempre fala, a nossa gestão ela tem que ser por talhão. É gestão por metro quadrado, em cada talhão traz uma realidade. Perguntinha rápida aqui, Alana, do Alex Agro, eu já vou responder porque eu quero endereçar outra para você. Mancha areolada pode ocasionar perdas em produção. Alex, não, nós temos trabalhos já publicados aí pela própria Embrapa, César de Castro trabalhou muito nisso, na interação genótipo-ambiente, ele encontrou até algumas relações aí de cálcio e magnésio em algumas áreas que tinham uma maior frequência, mas o interessante, quando a gente trabalhava na Fundação Mitela, a gente interagia muito com os melhoristas da TMG, e algumas variedades que apresentavam alto teto produtivo tinham correlação, inclusive, com presença de mancha areolada, né? Então, não é um fator que denigre o potencial da genética, Ou do então, ponto de vista. ou então a resistência a algumas raças, né? Perfeito. Ou meloidóide também. Existe uma correlação, às vezes, com relação a isso. A autoridade máxima da fitopatologia chegou aqui, você viu? Solange Bonaldo. Está Solange conosco. Bonaldo. Então, tendo qualquer pergunta difícil, nós podemos direcionar direto para ela, né? É só endereçar para Solange Vamos aqui. endereçar para Qualquer Solange. questão, vamos endereçar para Solange. Então, eu vou fazer uma bem fácil para você. A gente já está com 40 minutinhos, tá? E, Alana, a gente falou de podridão de grãos, a gente falou de complexo de modo geral. E quais são as recomendações que você traria, as decisões para o agricultor que ainda tem uma soja um pouco em fase mais inicial, tá? Olhando para manchas mais podridão, e para aquele agricultor que já sofreu na pele, mas não aconteceu nesse ano, olhando para o sistema de modo geral. Tá. Sem pensar, né, Ivan, no que a gente poderia ter feito daqui para trás, que aí começa desde a escolha da variedade, a população de plantas, o arranjo, a escolha dos produtos, o intervalo. Vamos pensar daqui para frente. E a gente, em outra oportunidade, pensa no manejo completo. Mas atenção total, na minha opinião, aqui para intervalo de aplicação. Eu sei que está chovendo, é difícil muitas vezes a gente conseguir voltar em todos os talhões no período de 14 dias, no máximo, né? Num cenário de frequência de chuvas muito alta, 14 é muito, né, Ivan? Lembra aquele resultado que a gente estudou com a Unesp, lá na Fundação Mato Grosso, que aquele resultado disse para nós que os produtos continuam a ser lavados, mesmo que só chova daqui 3 dias. Sem Então, assim, dúvida. existe
uma lavagem e à medida em que a gente tem uma frequência muito alta de chuva, então essa lavagem ela ocorre. Portanto, em uma frequência muito alta de chuvas, ainda que seja difícil entrar, é necessário que a gente repense aí o intervalo de 14, tá certo? Não vejo necessidade de trazer para menos do que 10, a menos que seja uma situação muito específica, né? É imprescindível também, Ivan, o uso do multissítio, né? A gente precisa pensar naquilo que tem um mínimo caráter curativo e, nesse caso, os multissítios podem ajudar bastante. Bom, a gente tem que pensar em tecnologia de aplicação. Acho que você é o cara que mais lembra disso quando vai falar de fungicida, mas tenho estudado muito esse tema e a gente vê, Ivan, que muitas vezes com o mesmo ativo a gente consegue respostas absolutamente diferentes, a depender da mistura que eu faço, da tecnologia de aplicação que eu adoto. Então, às vezes, Ivan, a gente está tão focado, né, em novidade, em novos ativos, e são muito bem-vindos, obrigada. Mas, poxa, a gente ainda tem tanto a melhorar para conseguir explorar melhor tudo aquilo que a gente tem. Para essas aplicações finais, conseguir atingir o alvo é um dos maiores desafios. Portanto, trabalhar com volumes de caldo muito baixos nessa fase, por melhor que seja a sua tecnologia de aplicação, é matematicamente impossível que você tenha a cobertura total da planta, né? Então, eu pensaria nisso também, num capricho maior para essas últimas aplicações, e o período de cobertura, né? Que aí eu gostaria até da sua contribuição. Quanto a isso, há controvérsias entre os pesquisadores. Acho que, particularmente, eu nunca perguntei a você a sua opinião, mas, para mim, um período de cobertura ideal é aquele em que nós temos um residual de fungicidas até 10 dias antes de passar a colheitadeira. Antes eu até falava muito de dessecação e tal, mas para facilitar, né, eu falei, antes de passar a colheitadeira, eu conto 10 dias para trás, você deveria ter um residual de fungicidas até esse momento, né? Aí pode surgir a dúvida, poxa, Lana, mas vai estar em R7, que importância tem, né, a gente não ter desfolha nessa fase. De fato, Ivan, se a gente fosse pensar no passado, nas variedades determinadas, em que a gente tinha uma uniformidade maior da maturação da planta, de fato poderia ser diferente, mas fato é que hoje existe uma maturação muito irregular na planta. Então, as do bacheiro podem estar completamente cheias, mas em algum terço superior da planta, pode ser que a maturação completa ainda não tenha ocorrido. Então, os nossos ensaios indicam que aí até 10 dias antes da colheita a gente deve manter a cultura protegida, Ivan. É muito nessa linha, Alana, e eu sempre brinco, se a última aplicação você vem de uma sanidade muito boa e você precisa, em média, 10 dias ali de proteção até o ponto ali de dessecação, em alguns casos, dá para gerenciar custo. Tem situações que a gente vai até com multissítio sozinho, ou mistura mais interessante com residual mais multissítio, mas tem situações que entre a última aplicação e o momento que o agricultor vai dessecar a soja, chega a ficar 30 dias, 35. E aí tem que lembrar o seguinte: primeiro, essa aplicação por conceito, ela não dá 15 dias. Segundo ponto que você falou, as aplicações finais, a maior porção da taxa de cobertura é o último terço da planta. Terceiro ponto que a gente não controla, clima, né? Muitas das vezes eu posso ter essa aplicação em chuvas pós esse ponto aí pode ser um dificultador. E um ponto que é criterioso dentro das fazendas, que é uma necessidade, mas ao mesmo momento é preocupante, que são as misturas em tanque. O que está virando isso na prática, né? E Alana, muito legal a sua reflexão. A gente está caminhando aqui já para faltando 15 minutinhos para fechar. E nós falamos aqui só resgatando um pouquinho de manchas, de podridão, a gente falou de produto, mas tem um ponto interessante que surgiu aqui para cima, né? Qual carboxamida usar na fase inicial ou dentro do contexto? E eu só queria provocar esse assunto, porque da mesma forma que a gente falou que biológico não é tudo igual, carboxamida também não é tudo igual, só que todas elas têm pontos fortes, pontos de atenção e espectro para determinado patógeno. Eu estava pensando aqui rapidamente, só em soja, nós temos pelo menos mais de 6 carboxamidas em uso atualmente. A gente pode lembrar aqui, ó, me ajuda aí, mas a gente tem benzovindiflopir, fluxaperoxide, bixafen, nós temos o imperfluxan, a gente tem o fluopiran, que é um produto para mofo, é uma carboxamida, a gente tem boscalida, que é usado, carboxamida mais recente, o fluindapir, produto interessante, nós temos o adepidin. Então, nesse aspecto, quando eu penso que cada aplicação importa e nós temos que olhar para o espectro, não dá para a gente fechar a questão numa carboxamida só, mesmo porque o parceiro que está com ela importa,
o multissítio agrega, e a gente tem que estruturar um programa de manejo com complemento e espectro em cada fase. Você concorda? Então, a gente precisa desmistificar um pouco mais isso também, porque eu vejo na prática, às vezes, uma exposição, inclusive, ruim de uma, duas ou três, entendendo que a gente tem carboxamídeos que se complementam muito bem com seletividade e resdol de controle. Você não acha? Oi, Ivan, e, isso a gente precisa entender isso o quanto antes, porque quando a gente olha, né, nós aqui do ponto de vista de pesquisa, o que está vindo por aí, o que vai ser lançado ainda, os ativos são cada vez mais específicos. Então, se nós não entendermos isso, né, o quanto antes, a gente vai continuar patinando e muitas vezes jogando alguns bons ativos no lixo, pensando que não funciona, né? É muito comum que os produtos tenham essa especificidade, né? Uns são ótimos ferrugicidas, outros, poxa, o próprio benzodiazepineflupir, excelente para coletótrico, fluxo, a gente sabe, conhece muito bem a eficácia dele para as manchas de uma maneira geral, bem como o bixafen. Talvez uma carboxamida que tem uma característica um pouquinho distinta das demais seja o fluindapyr, né? Que ele não tem uma especificidade. Então, se a gente coloca, por exemplo, ele ao lado de um imperfluxan para ferrugem, pode ser que ele perca. Mas se a gente coloca ele ao lado, a gente coloca o contrário, né? De repente, o imperfluxan num cenário que não é tão mais favorável para ele, aí o fluindapyr vai sobressair. Ele não tem uma especificidade, mas ele tem uma ótima contribuição para um número grande de alvos, então traz um espectro sem trazer uma especificidade. Então, mas de uma maneira geral, todas elas têm mesmo uma especificidade. Nós não vivemos de um problema só, isso é um ponto super importante também para a gente falar. A gente falou de podridão, a gente falou de cercóspora, a gente falou de antracnose, a gente nem falou de ferrugem ainda. E tem alguns cenários no próprio Mato Grosso em que a gente pode ter as 4, 5 doenças. Então, se nós temos as doenças acontecendo ao mesmo tempo e nós não temos mais uma bala de prata que nos permite controlar todo esse espectro de uma única vez, aquele programa que tiver maior variabilidade vai ser o vencedor. Né? Perfeito. E é Então, tão interessante esse ponto que você trouxe, e nas minhas andanças, inclusive, cada semana no estado, o que é problema para nós não necessariamente é lá e vice-versa, mas o quanto que o fator cultivar está direcionando e sendo determinante na estratégia de manejo, pensando em eficácia, pensando em gestão de custo e gestão de risco. Olha a turma do Paraná, Lana. Eu vou agradecer a turma do Paraná que está conosco aqui. Cara, o Paraná tem um problema sério de oídio, com aplicações iniciais que já demandam uma estratégia endereçada para o oídio. Aliás, a gente falou um pouquinho de ferrugem, eu atualizei aqui hoje. Diga-se de passagem, a ferrugem já está em 4 estados, oficialmente pelo consórcio antiferrugem. Nós temos uma janela de semeadura um pouco mais ampla em algumas regiões e um pouco mais concentrada. E interessante que tem 23 ocorrências no consórcio antiferrugem, mas que na minha visão é muito maior que isso, porque nem todo mundo reporta, nem todo mundo encontra ferrugem nessa fase, né, nesse período inicial de incubação e latência. Agora, provavelmente a gente vai virar o ano, chegar em 2025 já com muito mais relatos. E aí, para essas situações, nós temos que ter um nível de consciência que a tomada de decisão hoje impacta também na estratégia dessa soja, que vai chegar o janeiro ali entrando com chuva. Os modelos mostram que a gente vai ter mais chuva em janeiro e fevereiro, né? Então, são pontos legais que você trouxe, tá? Antes de endereçar para o final, eu queria trazer uma pergunta de um colega para você. E a pergunta dele tem a ver com o biológico de novo, mas eu acho importante voltar nesse tema para não ficar uma má impressão, né? Eu brinquei que a polêmica boa é aquela polêmica que a gente consegue detalhar. E ele perguntou o seguinte, o Cardoso aqui, biológico de fato segura? Qual a sua opinião? Entendi que se segura a epidemia ou se segura a doença, eu imagino que seja, né? De novo a gente volta nesse tema, então, Alana, por favor, traga aqui uma sua percepção direta ao ponto, tá? O porquê de usar, como usar e no que faz sentido. Ivan, não quero chover no molhado e ser repetitivo, né? Nós já comentamos mais cedo que, de fato, ele nos ajuda muito a enxugar perdas, ele nos ajuda muito na indução de resistência, ele pode sim nos ajudar na inibição do crescimento dos patógenos, mas nós falamos também da importância de nós termos ferramentas fungitóxicas para o complexo que a gente tem hoje.
Tá? Eu acredito muito na aplicação, por exemplo, de tricoderma no cedo, na palhada, né? Ele sim tem uma capacidade de parasitar e exercer um controle direto, aí a gente tá falando de um controle direto. Então, hoje, poxa, eu acho que está tão complexo e hoje as variedades respondem tanto ao manejo que a gente não precisa tirar uma coisa para colocar a outra. Eu entendo que muitas vezes, Perfeito, quando a gente faz perfeito. conta, né, parece que vê o custo só aumentar, mas a gente que trabalha na pesquisa vê que, a depender do cenário e se eu utilizo ali, faço boas escolhas, a gente consegue ter um retorno na mesma proporção. Mas eu acho super importante a gente deixar claro aqui, Ivan, e talvez, né, talvez a gente evolua para isso, mas parar de falar biológicos, né? É a mesma coisa que falar de fungicida funciona? Qual? Né? Então, acho que a gente precisa Perfeito. dar mais nome aos bois, né? E passar a considerar mais as cepas, não só as espécies, né? Então, a gente precisa estudar mais isso. De maneira nenhuma, espero não ter deixado a impressão de que não funciona, não, longe disso, eu já disse, os ganhos em produtividade para alguns produtos, para alguns bacilos, eles são inquestionáveis. O que a Não, gente sem precisa dúvida. pensar é manejo de resistência dos patógenos atuais e no que vem por aí também. Sem dúvida. E, Alana, é exatamente esse ponto. A mensagem foi positiva. Eu voltei no assunto, porque, de fato, nós temos que jogar com todas as ferramentas. Controle químico, genético, né? Nem se fala mais em manejo cultural. A gente precisa voltar nesse assunto, né? A gente visita, por exemplo, o Zecão em Rio Verde, lá dá gosto, em Lucas do Rio Verde, de ver as fazendas de um sistema equilibrado. A gente tem situações aí também, da qualidade fitossanitária da semente, que precisa ser melhor entendida. Mas são pontos aqui que você deixou bem endereçado. E o principal exemplo que eu deixo, que as estrobilurinas, às vezes, também tomam muita porrada, muita pancada. Para que servem soja? E, cara, além de trazer um controle interessante para alguns sistemas de ação residual, olha que interessante, né? Tem lançamento que vai chegar em breve, metiltetraplore, por exemplo, que é uma estrobilurina de terceira geração, não tem a mutação G143, portanto, as que são afetadas do ponto de vista de resistência cruzada, ela não tem. E é um baita ativo aí que vai vir em plataforma base, Sumitomo, por exemplo, para controle de mancha-alvo, de podridão, mancha branca no milho e ramular. Então, não dá para, de fato, simplificar a comunicação, né, Alana? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Exato. E aí, sem querer, nós entramos em outra polêmica, né? Porque a metiltetraprole, segundo o FRAC, ela não vai ser classificada como uma estrubirulina, Tô né? Mas ainda sabendo. vai haver muita controvérsia com relação a isso, né? Vai ter aquela classe de pesquisadores atribuindo a uma nova estrubirulina, outra a um novo grupo. Mas, de qualquer forma, Ivan, um ativo com uma eficácia diferente do que a gente tem até o momento para o complexo de manchas que a gente tem hoje, né? Essa é a mensagem mais simples e mais importante que a gente tem a passar para o público de hoje. Sem dúvida. O, E parabenizar. Pode falar, pode falar. o Ivan, eu não sei se é Ricardo, né? O Cardoso, vou chamar ele de Cardoso. O Cardoso detalhou um pouco mais aqui, ó, a pergunta dele. Falou, ó, o ponto de segurar é pensando na falta de multissítios e tentando colocar esses Ah, legal. micro-organismos à prova. O Cardoso, o melhor momento para eles é no início, pelos motivos que a gente já explicou, né? Ele tem uma inibição de crescimento. Nesse cenário, eu não acredito que seja o melhor momento para eles, esse de 65, 70 para frente. Tá? Guarda, põe no milho, que você já vai ter um retorno maior. Talvez é preferível, Cardoso, numa situação dessa, você encurtar intervalo, criar aplicações alternadas semanalmente, explorar um pouco do difeno em combinação com alguém, explorar o tebuco em combinação com alguém, tebuco, difeno, o próprio mefentrifluconazol, que está no Queira, um produto interessante, né, Lana? Porque da agora para o final, vão restringindo-se as opções e nós precisamos de ação curativa com residual e o desafio da seletividade. Então, é bem isso que a Alana Sabe trouxe. uma coisa? Alaninha, vai lá, Ou vai mesmo lá. uma última coisa, então. Uma coisa que nós não falamos, Iva, com relação a esse cenário da falta de mancozeb. É melhor que a gente assegure
uma dose com eficácia do que a gente trabalhe com subdoses. Então, Cardoso, Perfeito. se está faltando na sua fazenda também, garanta aí uma terceira muito bem feita com o seu 1,5 kg, do que tentar diluir isso aí em duas de 1 kg, que isso não vai te trazer controle, tá? É preferível que você faça isso de uma vez só. Exatamente. Aliás, né, Alana? Olha que democrático, né? Hoje nós temos Mancozeb WG, WP, SC, OD e formulação pronta. Mas nós vimos, os dados de pesquisa respaldam que os 1.000 gramas de ativo para cima ali é onde a gente tem mais consistência e não dá para baixar a dose, especialmente num cenário como esse, tá? O Talonil também, Ivan, olha que Também, legal. né? Oi, Ivan, olha que legal. O Venturini, nós precisamos pegar o endereço desse cara para mandar um ofício para ele. Mas ele perguntou assim, ó, eficiência de fungicidas e misturar com até 12 produtos. Nós precisamos mandar um ofício para esse cara, para convidar ele para vir para o Open Sky aqui de Sorriso. O Venturini, Porque, você imagina eu te dar uma cerveja de cada qualidade e você misturar as 12? Provavelmente nós vamos se abraçar no final e rolar no barro, né? Dando risada. Então é mais ou menos isso que oi, vira. Ivan, Numa situação mas como olha essa só, aí. eu digo que a gente tem que mandar um ofício convidando ele para o Open Sky, porque a autoridade máxima em misturas Vai estar no Open. vai estar no Open. Ele hoje é a pessoa que mais trabalha com misturas de tanque no Brasil. Eu fiz questão de convidá-lo para vir no evento. Depois da pandemia, eu acho que a qualidade dos produtos caiu demais, então a gente tem visto muito E, pau em cauda. Eu até esqueci de comentar isso no início, que a gente falou das particularidades da safra, mas talvez uma seja essa, né? O pau que deu em misturas. Então, a gente fez Alana, questão de sem trazer. dúvida, eu não estou querendo te cortar, eu estou fazendo assim que só falta 3 minutos, passou rápido demais. Mas, Venturini, você deixou um gancho muito importante, tá? Esse é um assunto sério. A gente quer encerrar aqui, mas agradecendo e convidando vocês para os primeiros eventos de 2025, Open Sky Soja. Lá em Sorriso, o evento acontece no dia 23 e 24 de janeiro. E, Alana, essa pergunta dele vai ser tratada no segundo dia pelo Felipe Moura. Nós vamos tratar diferentes combinações, trazendo ali os principais problemas de eficácia, fita, etc. Nós temos bons nomes já conosco, né? Você quer falar aí, Alana? Quais são os nomes que vão estar conosco ali no Open? Ademir Ademir Calegari, minha amiga Calegari, Cecília Sizipak, a gente viu ele converbo por aí, então ela vai vir aqui ela vai falar estar de. conosco. Ah, Que- meu Deus. Quem Ah, mais? a Alana, estrela, chegou alguém, hein? a estrela vai estar aqui, vai. Olha que Acabou de chegar canino do bonito, passeio. hein? Esse canino, né, tem que ir no Open também. Olha que interessante. A Cecília vai estar, o Calegari vai estar, A nós vamos estar com Cláudia, a Cláudia Arieira. Primeiro dia é Biological Day, nós vamos trazer biológico na veia, muito conhecimento, interação. Segundo dia, é o Plant Health Day, vamos tratar assuntos mais relacionados à técnica. Pessoal, vocês estão convidados, vai ser um prazer ter com vocês. Para a turma do sul do Mato Grosso, Campo Verde, evento no dia 7 de fevereiro. Vamos estrear o evento lá na Fazenda Modelo, nosso grande parceiro Júnior Zanetti, que está conosco aqui, e a gente quer trazer muita informação, tá? E além disso, Alana, agradecer todo o nosso time, a nossa equipe, os parceiros que estão com a Proteplan, as empresas, os consultores, agricultores, porque eu estava fazendo uma conta aqui, esse ano a gente está conduzindo em torno de 250 protocolos para fito. E chega num momento desse aqui, a gente tem dúvidas em algumas questões ainda, ou seja, nós precisamos de fato se apegar na ciência, unir com o agricultor, somar força com a indústria, para que a gente tenha uma comunicação mais plural e confiável e que agregue para todo mundo. Concorda, Alana? absolutamente. E reforço os agradecimentos para a equipe. A gente não seria nada sem essas 33 pessoas que trabalham conosco. Pessoal muito caprichoso, cada ano que passa se supera ainda mais, então eu gostaria de reforçar o agradecimento a eles e o convite a todo mundo que está nos assistindo para estar com a gente nos nossos dias de campo. Vai ser super especial, a gente tem preparado tudo com muito carinho, tenho certeza que vai sair de lá com muita informação em mente. Maravilha. E, pessoal, Feliz Natal para todo mundo, né, Alana? Próspero Claro, 2025. Saúde, justamente, paz e prosperidade. exato. E produtividade também, altos patamares. Ivan, Tchau, tchau, Deus te Alaninha. abençoe. Muito Obrigado, obrigada. viu? Fica com Tchau. Deus, turma. Grande abraço a todos. Forte Obrigada, abraço. pessoal.